Falando um pouquinho mais dos revestimentos. Pera. Hello! Vou mostrar pra vocês hoje o banho da Suíte Master, o banho da Irene do Abraão, que de Master é só o título mesmo, porque ele é bem pequenininho. Mas ele foi muito bem pensado durante o projeto, foi muito bem cuidado durante a obra pra gente otimizar o máximo possível desse banheiro. Começando por essa porta, que a gente trocou a porta convencional de abrir, que abria pra cima do box, trocamos por uma porta de correr, então ela corre pra dentro da parede e a gente fez essa porta em marcenaria, então ficou muito mais prático o uso aqui dentro. Então você consegue ter um espaço para usar o vaso sanitário, põe o tapetinho no piso e consegue entrar dentro do box sem ter que ficar abrindo e fechando a porta toda hora. Outro ponto importante que a gente ganhou aqui durante a obra foi esse shaft aqui do box. Ele avançava um pouco mais aqui, então a gente ganhou cerca de 10, 15 centímetros, porque tinha um vazio dentro dele, então a gente conseguiu colocar a parede mais para fora. Isso melhorou a entrada aqui pro box, senão a porta ficava muito apertada. Uma coisa que não teve muito o que fazer foi esse chuveiro bem do lado da porta, porque não tinha como trocar, porque aqui fica bancada, então a porta precisava ficar aqui de qualquer jeito. A gente também teve que pensar muito bem na escolha da bancada e da cuba, então a gente optou por uma cuba mais estreitinha na profundidade para trabalhar com uma bancada menos profunda também, que liberasse bem a circulação aqui dentro do banheiro. Aí na parte da marcenaria a gente também teve esse cuidado de otimizar os espaços, então a gente tem o armário muito próximo do vaso sanitário. Por isso que a gente colocou um nicho aqui nesse cantinho, que é um nicho para cesto de roupas sujas, que eles estão usando inclusive, para não ter que fazer porta, senão eles não iam conseguir abrir a porta por conta do vaso sanitário. E aí para cá fizemos as portinhas, que aí sim possibilita abrir e usar o armário aqui dentro. Lembrando que embaixo de cuba a gente não consegue colocar gavetinhas, né? Então eles optaram pelas portinhas mesmo. Na parte superior do armário, a gente fez aquele armário que a gente faz em quase todos os projetos, principalmente quando os clientes têm coisas para guardar, que é o armário com porta de espelho, porque ele fica cheio de prateleiras, então dá pra gente colocar muitos potinhos, fica melhor na organização. E do ladinho a gente colocou esse nicho que dá um charme, a gente trouxe esse toquezinho do preto para dar uma bossa nesse madeirado que ficou bem quentinho. A gente gosta de evitar puxadores à mostra, até porque eles têm um custo a mais e a gente gosta da solução de puxador em cabo. Esse aqui ficou aqui por baixo, ó, ele fica super discreto, então tem só o buraquinho dele pra gente encaixar a mão e abrir. Esse detalhe aqui da marcenaria de fazer a caixa aparente, a gente gosta muito de usar para trazer um aconchego, principalmente quando a gente usa madeira. Então você consegue ver que o revestimento todo do banheiro ele tá muito claro, bem clean. E a madeira vem trazer esse ponto de aconchego. Então foi importante esse destaque dela na marcenaria. E junto com ela essas luzes mais quentinhas, luzes indiretas, que dão muito aconchego pro ambiente. Falando um pouquinho mais dos revestimentos, a gente usou esse grande formato para ter menos rejunte, evitar tanta manutenção. E aqui nessa parede a gente usou um revestimento de destaque, ainda em grande formato, mas para trazer um pouquinho mais aconchego, para trazer um pouco mais de charme, de vida, né? Ele dá um ar diferente, dá uma bossa pro banheiro. E a gente tomou o cuidado de usar esse revestimento em uma parede que não tenha registros, que não seja exatamente a parede da bancada. Isso é bem importante de prestar atenção, porque quando a gente tem um registro aqui, fica ruim o acabamento, então isso tem que ser muito bem pensado. E voltando à história das luzes, a gente criou um cenário aqui com o interruptor que a gente acende apenas essa luz aqui para baixo do armário e a luz de dentro do nicho. Então é aquele cenário de tomar aquele banho para desestressar de fim de dia, quer relaxar, acalmar os ânimos, liga só essas luzinhas. A gente também
também usou a luz indireta, a sanca indireta aqui nesse revestimento para lavar ele, destacar, e ela funciona como uma luz geral no banheiro. E vou falar de um assunto polêmico que é o box piso-teto, quando a gente não tem uma janela para fora do box, só tem ela lá no box. Que aí a gente tem que manter essa porta aberta toda vez que usar o banheiro para ventilação acontecer. Mas o box piso-teto realmente ele fica mais imponente, ele dá um acabamento melhor pro banheiro, né? Vocês concordam? E um último desafio que a gente encontrou nesse banheiro foi encaixar esse toalheiro térmico exatamente nesse cantinho. Na parede do revestimento, primeiro que a gente tinha esse trabalho do revestimento e não ia ficar tão boa a instalação nele, e ele também é um pilar. Então não dava para trazer a infradielétrica, né? É um toalheiro térmico, então a gente precisava trazer a elétrica aqui pro canto, e nessa outra parede não era possível. Essa parede do toalheiro, ela não é muito grande, então você pode ver que ele encaixou, tipo, certinho na medida aqui. Como temos uma porta de correr aqui atrás, tinha ainda o desafio de caber a elétrica passando aqui na porta. Então foi todo um detalhe de gerenciamento de obra, junto com o empreiteiro, junto com o marceneiro, pra gente instalar essa porta o máximo que desse pro lado da suíte, pra gente ter espaço suficiente pra passar a fiação aqui. Mas deu tudo certo, ligamos o toalheiro térmico, ele tá aqui funcionando e ficou muito legal, né? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ativa o sininho aí para novos vídeos. Compartilha com os amigos que estão decorando a casa, que estão pensando em reformar. E deixa os comentários aqui embaixo para saber as dúvidas de vocês, o que vocês fariam diferente. A gente sempre gosta de saber novas ideias, né? Ter novas ideias para os novos espaços. Curte e compartilha.